Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi e vamos para mais um React. React importante, um React cheio de pompa. Afinal de contas, foi a estreia do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes. A gente vê torcedores de todos os clubes do Brasil, claro, com exceção dos outros três que também participam, Flamengo, Fluminense e Botafogo, mas todos os outros morrendo de inveja da gente, querendo estar aqui no nosso lugar. E o Palmeiras conquistou esse direito já há muito tempo, quando ganhou a Libertadores em Montevidéu. Nós nos preparamos durante todo esse tempo para estar aqui neste momento. Finalmente ele chegou. É com muita alegria que a gente faz a cobertura deste evento, deste grande campeonato. Estamos aqui em Nova York acompanhando o Palmeiras. E ontem, após a partida, após a estreia do Palmeiras no campeonato, o empate de 0-0 com o Porto, o professor Abel Ferreira fez a sua tradicional coletiva de imprensa ao lado do Estevão, que foi o man of match, o homem do jogo, o melhor jogador em campo. Vamos ver o que os dois comentaram após a partida para a imprensa brasileira e internacional, com participações especialíssimas na coletiva pós-jogo da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Vamos lá. Nossa capacidade, nosso desempenho. Então, acho que a gente mostrou hoje que a gente pode bater de frente com qualquer time, sabe? Então, como você falou ali, a gente conseguiu impor nosso jogo, conseguimos ter um bom volume de finalizações, de ataques, mas, cara, o que vem esse jogo e se faltou isso pra gente hoje, então... O Estevão comentando uma situação aí de jogo, né? Que a bola não entra, que é difícil, que é complicado. E é assim mesmo, né? Vai fazer o quê? A bola não entrou, tem que treinar mais finalização e treinar o mental, treinar a cabeça, treinar o, a clareza, né, na hora de fazer a execução. Aquela bola que nós tivemos 3 chances no mesmo lance, uma tinha que ter entrado, né? Acho que alguém poderia ter finalizado de baixo para cima, com aquele instinto matador do finalizador. A bola caiu no pé do Estevão, do Maurício e do Richard. Nenhum dos três é centroavante. Talvez tivesse caído no pé do Vitor Roque, ele tivesse feito o gol, mas onde estava o Vitor Roque nesse lance em que a bola ficou pelerecando ali na pequena área? Então são detalhes, né, que decidem o rumo de um jogo. O Palmeiras poderia ter ganho a partida até com alguma facilidade se fizesse esse gol, porque daí o Porto ia se abrir bastante, o Palmeiras teria todas as chances de aumentar o placar no segundo tempo. Uma pena, mas faz parte do jogo, né? Vamos lá. And the third question over here, please. Estevão, boa noite. Sidney Marinho, da Litoral News, parabéns pela escolha como melhor em campo. 2 questões. Havia uma preocupação, o Abel ontem inclusive manifestou isso, sobre a condição do gramado. Queria te ouvir sobre isso. E mais, o grupo teve 2 jogos, 2 empates em 0-0. Como é que dá para projetar essa sequência com os duelos que o Palmeiras tem pela frente contra o Al-Ahly e contra o Inter Miami? Obrigado. Bem, na minha percepção, acho que poderia regar mais um pouco o campo no primeiro tempo, que a bola ficou um pouco lenta e atrapalhou o nosso ritmo, o nosso jogo. Acho que creio não só nós, mas do Porto também. Ali que depois caiu uma chuva que molhou mais o campo, teve um bom ritmo, a bola correu bem. Então acho que faltou isso para o campo estar top. E em relação a trabalhar, cara. Trabalhar próximo jogo, tentar buscar uma grande vitória, tentar escutar o que o Mister vai falar e se Deus quiser, fazer mais. Que o Estevão tá chamando o Abel de Mister? Essa eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi nenhum jogador do Palmeiras se referindo ao Abel como Mister. Mas o fato é que o Estevão tá com aquele discurso padrão, né? Não tá se preocupando muito em
em dar maiores explicações, apenas deixou bem claro que está descontente com o gramado. E ele já tinha feito isso no treinamento na véspera do jogo. Os jogadores do Palmeiras não estão gostando do gramado do MetLife Stadium. O gramado foi trocado, foi retirado o gramado sintético que abriga as partidas da NFL e foi plantado um gramado natural, mas parece que o prazo para que o gramado pegasse não foi suficiente. Os jogadores estavam até com medo que se soltasse algumas placas ali durante o jogo. Eu não notei isso acontecendo, mas de qualquer forma o Estevão reclamou bastante do gramado durante a semana. Thank you very much. This is all the question for the Estevão. Thank you very much. Já foste. Agora o Estevão sai e fica só o Abel. Estevão. We can continue with the questions to the coach. Please, first row. Pode continuar com as perguntas para o técnico. Good evening, Adam Crafton from The Athletic. I'll ask a question in English, if that's okay. We saw tonight a very strong attendance with over 40,000 people here, a lot of people from Palmeiras as well. Ele está falando da From torcida. Brazil. But there's also a lot of seats still available in the stadium. Mas falou que, ao mesmo tempo, deu para ver que sobraram muitos assentos livres no Just estádio. wondered, as a coach, how would you like FIFA in the next games to make the prices more affordable so that everyone can come and see, so that more people can access this tournament? Ele perguntou o que ele acha, o que o Abel acha da FIFA baixar o preço dos ingressos para que mais gente possa ver. Ele está achando que o estádio está vazio porque o ingresso está muito caro. Vamos ver o que o Abel fala. Olha, o problema é que o estádio é muito, muito grande. É muito grande. 46 mil, na minha opinião, é fantástico. Se me dizes que se calhar podiam ter fechado o terceiro anel e ter posto toda a gente no segundo, acho que sim. Em relação aos preços de bilhetes, não é minha função, já tenho muito trabalho, essa não é minha área, mas acho que as pessoas podem ver a grandeza do Palmeiras, sobretudo os portugueses. Portugal tem 10, 11 milhões de habitantes. Palmeiras tem 16 milhões de torcedores e o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Portanto, hoje, como tu disseste bem, a maioria era nossa, estávamos a jogar em casa, este é o Palmeiras, e nós tivemos a força também dos nossos torcedores, do início até ao fim. Foi pena nós não os presentearmos com uma vitória que era merecida, mas faz parte, é futebol. Mas como te disse, só para resumir, o estádio é muito, muito, muito grande, 82 mil pessoas. Eu acho, na minha opinião, 46 mil está excelente. Para um jogo de duas equipas, 10 horas para vir de São Paulo até aqui e mais ou menos 10 horas de avião de vir do Porto para aqui, bem composto, e foi um excelente jogo, na minha opinião. Na verdade, foram 9 horas de voo, pelo menos no voo que a gente veio. De qualquer forma, é bastante tempo, é complicado, é uma logística considerável. E realmente, botar o Palmeiras... E vamos lá, 46 mil tinha no estádio ontem. Pode botar 40 mil palmeirenses. Fácil, fácil, fácil. Ontem o Palmeiras deu um banho de torcida no Porto. Claro, tem toda essa diferença aí de quantidade que o Abel mencionou. Então, se Portugal tem 10, 11 milhões e o Porto tem 1/3 ali da torcida de Portugal, não chega a 4 milhões. A torcida do Palmeiras é 4 vezes maior. Só que ontem no estádio estava 10 vezes maior. Então, a mobilização da torcida do Palmeiras foi muito maior, até porque
a Copa do Mundo de Clubes tem muito mais apelo nas outras regiões que não a Europa. Então, isso explica, tudo isso explica, né, que a gente viu ontem em termos de quantidade. Agora, o que não se explica é o que a torcida do Palmeiras fez. Né? Não basta estar em quantidade, a torcida do Palmeiras deu um show. Né? O que foi feito ontem, aliás, desde que nós chegamos aqui, estamos vendo a torcida do Palmeiras circulando pela cidade de Nova York, está sendo um show. Em todo lugar tem camisa do Palmeiras, em qualquer canto da cidade. Eu já circulei bastante pela cidade nesses dias que a gente está aqui. Em qualquer lugar que a gente vá, tem palmeirense. Então, é realmente uma invasão, e Nova York vai se lembrar bastante do Palmeiras. Também tem o pessoal do Esperance de Tunis, eles que vão jogar hoje contra o Flamengo, em Filadélfia, que fica cerca de 1 hora de trem daqui de Nova York. Então, muitos dos torcedores da Tunísia, do Esperance de Tunis, eles estão hospedados aqui em Nova York, estão fazendo uma baguncinha aqui, mas eles, né, numericamente, o Palmeiras tem muito mais torcedor, impressionante a movimentação de torcida do Brasil para cá, que o Palmeiras está proporcionando, está sendo um show o que nós estamos fazendo. Please, next question from the first row. Abel, Gustavo Zupac da ESPN, tentando ler o seu semblante, me parece um semblante de um técnico que sabe que o jogo de hoje iria ter terminado com uma vitória do time de vocês. O sentimento que te toma agora, ele é maior de orgulho pelo comportamento, pelo ritmo, pelo volume que a equipe teve, ou de lamentação por essa vitória não ter vindo, especialmente no segundo tempo, quando até fisicamente o Palmeiras sobrou em relação ao Porto? A pergunta do Zupac é muito boa, porque foi exatamente essa a mistura de sentimentos que nós, enquanto torcedores, estávamos na saída do estádio. Um misto de orgulho por ter jogado muito, por ter dado um espetáculo também dentro de campo, de força, de disciplina tática, de consistência, de conceito de futebol, enquanto o Porto resistiu. O papel do Porto na partida antes foi resistir. E eles fizeram cera. Né? Um time europeu fazendo cera contra o Palmeiras da América do Sul. Então, isso nos deu muito orgulho. Mas, ao mesmo tempo, nós jogamos tão bem que o fato de não ter ganho dá aquela sensação de, porra, né? Frustração, que é diferente de uma frustração de um jogo de Campeonato Brasileiro, que você deveria ganhar e empata. Jogo de Campeonato Brasileiro, que você ganha, você joga melhor, e não ganha, você sai pistola, mas dia seguinte já está tudo bem. Esse é o jogo de Campeonato Mundial, de Copa do Mundo de Clubes. Então, é uma oportunidade que machuca perder. Né? Então, ficou realmente esse misto de sentimentos. Isso é a sensação da torcida, não só minha, mas de várias pessoas com quem eu conversei, e lá na saída do estádio a gente tinha esse sentimento também. Mas vamos ver o que o Abel fala. O Abel, uma coisa é o torcedor, outra coisa é a percepção do Abel. Olha, boa pergunta. Assim, muito resumidamente, dois. Um sentimento de orgulho, porque sabia que a equipa piores do que o Palmeiras. Eu sei que nós temos uma forma de jogar e vamos jogar da forma que nós sabemos e que treinamos. Nós somos uma equipa que pressiona o tiro de meta do adversário. Nós somos uma equipa, quando nos deixam, que propomos o jogo, quando nos dão a oportunidade, que contra-atacamos. Quando as equipas não estão tão bem preparadas nas bolas paradas, nós também somos fortes nesse momento. Eu já disse várias vezes, nós não somos excepcionais num ponto do jogo. Eita. Conexão aqui também não está ajudando, viu? Vamos lá. Com paciência que vai rolar. Nós temos uma forma de jogar e vamos jogar da nossa maneira. Agora, o sentimento é esse. Frustração pelo resultado, porque muito sinceramente, mas o futebol é assim, nós temos que o aceitar. Mas
imaginem se este goleiro é o suplente, imaginem com o titular. Né? Se este é o suplente, em 5 anos fez 30 jogos, imaginem como deve defender o principal. Né? Mas o futebol é mais que isto. Porque eu sabia que os nossos jogadores iam jogar da nossa maneira. É verdade que no início de jogo, e o gramado, ao contrário do que eu estava a dizer ontem, conseguiu aguentar-se, apesar de seco, não tinha relva seco. Felizmente, não sei qual é o padroeiro da chuva, mas choveu, garoou, foi ótimo, velocidade no jogo, a bola não quicou tanto, era mais fácil dominar e mais fácil passar, conseguimos impor ritmo no jogo e criámos oportunidades suficientes, na minha opinião, quer na primeira, quer na segunda. Mesmo o Porto, isto era resultado em condições normais, 2-1, 3-1, 3-2, mas infelizmente isso não aconteceu. Mas é isso, orgulho por um lado, por aquilo que fizemos, frustrado pelo resultado, porque eu sou muito transparente, não é? Eu não consigo esconder o que sinto, por muito que disfarce. Mas enfim, seguimos. Basicamente confirmou, né, o sentimento geral, né, esse misto aí de orgulho com frustração natural diante do que aconteceu ontem. Acho que compartilhamos os mesmos sentimentos, nós, torcida, e o pessoal da comissão técnica, os jogadores. Acho que todo mundo ficou com esse mesmo gosto na boca. Abel, boa noite. Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Eu sei que você... Você sempre fala a questão da eficácia. Hoje, esse ajuste do Palmeiras necessário, ele também é dividido com a noite, o que talvez tenha atrapalhado todo esse sistema de jogo, toda a movimentação, criação que o Palmeiras teve durante a partida? Obrigado. Olha, como é que eu tenho de explicar? Nós no futebol, eu nunca tenho a certeza quando vou para um jogo, se vamos ganhar. Não sei o que é que vai acontecer no final. O que os meus jogadores têm que saber é a certeza daquilo que nós temos que fazer. Depois o goleiro pode defender, a bola pode bater no jogador que estava em cima da linha. Enfim, nós criamos, nós conseguimos criar dificuldade ao Futebol Clube Porto. O Porto também teve 1 ou 2 oportunidades de golo, podia ter feito também o golo, e às vezes acontece, nem sempre a equipa que mais cria, que mais está em cima do adversário, que mais os condiciona, porque defender também é uma arte. Eu sei que claro que nós queremos estar sempre com a bola, queremos empurrar, queria eu estar os 90 minutos, como foram aqueles últimos 15, mas não é assim que funciona. Do outro lado também está uma equipa competente, com os jogadores competentes, com um treinador competente, uma equipa à nossa semelhança também muito jovem. Nós somos uma equipa, eu não sei qual das duas era mais jovem, mas nós somos uma equipa jovem, a nossa frente de ataque é muito jovem. Acho que foi um jogo bem competitivo, agora o resultado não foi o que nós queríamos, mas temos que continuar, foi pena, mas como te disse, fomos capazes de impor o nosso jogo do primeiro e do segundo, pena foi que não conseguíssemos ultrapassar aquela barreira amarela que estava entre os 2 postes, nós não conseguimos. Eu acho que o Abel está valorizando muito o goleiro dos caras. Ele pegou 2 bolas. Naquele lance de 3, ele pegou 2. E o zagueiro tirou a terceira. E não estou lembrado de outra grande defesa que ele tenha feito durante a partida. Talvez eu esteja cometendo algum engano. Teve chances do Estevão que chutou para fora, uma cabeçada do Flaco Lopes, que o goleiro defendeu, mas não, eu nem lembro mais se a cabeçada do Flaco foi para fora ou se o goleiro defendeu, mas as bolas que ele defendeu, além daquele lance maluco ali do fim do primeiro tempo, eu tenho a lembrança, eu tenho a impressão de que foram todas bolas ok, que não precisa ser um super goleiro para pegar. Aquelas 2, ok, ele realmente teve uma inspiração ali, um momento espetacular. Mas eu não acho que o Abel precisa ficar valorizando o goleiro dos caras para tirar o peso dos nossos jogadores, que eu acho que é essa a tática dele, acho que é essa a estratégia dele ao dar esse tipo de resposta. Precisa. Não ganhou, não ganhou, não fez gol, levanta a cabeça e vamos para frente, já estamos cansados de fazer isso, né? E tem que ser assim mesmo. Mas, de qualquer forma, que é irônico o fato da gente ter comemorado
que o Diego Costa se machucou, um baita goleiro titular do Porto, né? Ah, comemoramos, vai entrar o Cláudio Ramos. Quem é o Cláudio Ramos? É o reserva. E o Cláudio Ramos fez essas defesas. Não deixa de ser irônico, né? Boa noite, Abel. João Quero do Verdazo. Abel, eu acho que qualquer pessoa que assistiu esse jogo, gostando de futebol, conhecendo de futebol ou não, vai esbarrar nessa questão da eficácia do Palmeiras. Todo mundo vai olhar e falar, cara, o Palmeiras teve grandes chances, é uma coisa sobre a qual a gente já falou em muitas coletivas. Mas o que você, com o seu olhar, conhecendo esse elenco do Palmeiras, conhecendo a forma como esse time joga, consegue ver nessa partida e pensar possíveis ajustes, insights que você tem sobre essa partida para afinar ainda mais o time do Palmeiras para a sequência do campeonato? Obrigado. Olha, para mim treinar uma equipa de futebol é como andar de bicicleta. É só não parar de pedalar. É muito, se estiver a descer, porque às vezes nós em 3 oportunidades fazemos 3 golos, porque já aconteceu, e agora tivemos 3 ou 4 ou 5 e não conseguimos fazer, é continuar a pedalar. É só não parar de pedalar. Às vezes está a descer e é mais fácil, né? Porque as bolas parece que entram todas. Outras vezes está a subir e nós temos que continuar a pedalar. É continuar a treinar, melhorar os nossos jogadores, deixar que nos próximos jogos estejamos mais eficientes, porque deixem dizer-vos isto e quando ganhamos, ganhamos todos, e quando perdemos, perde o treinador. A capacidade que o treinador tem de influenciar os jogadores é em 2 formas, em 2 partes. Na parte tática, né? Na parte tática, a organização da equipa, como é que vamos pressionar, onde é que vamos pressionar, timing de pressionar. A parte tática da responsabilidade do treinador. A parte mental, ou seja, criar uma mentalidade vencedora, um espírito competitivo interno. Agora, as decisões, se passa para a direita, se passa para a esquerda, se o Maurício, em vez de estar rasteiro, se está-se para o ar, não, isto são dos jogadores. E os jogadores são bons. Estou a falar de Maurício, estou a falar do Estevão, que recuperamos uma bola dentro da área, não sei quem cruzou para trás e o Estevão estou fora, que ela podia ter entrado dentro. Não sou eu que lhe vou dizer, são decisões dele, as decisões pertencem aos jogadores. E outra, o jogo há de sempre pertencer aos jogadores, não é ao treinador. Os treinadores, sim, podem dar as coordenadas, sim, organizam uma equipa, sim, criam um espírito competitivo e uma mentalidade vencedora, sim, têm que ser exigentes e rigorosos, mas no fundo, o futebol sempre pertenceu e sempre há de pertencer aos verdadeiros protagonistas, que são os jogadores, porque são eles que decidem quando cruzam, quando passam, quando driblam ou quando chutam a bola para fora. Não são os treinadores. Mas espero estar melhor no próximo jogo, sim. Que a gente esteja a pedalar, a descer, que fica mais fácil. Mas às vezes isso acontece e nós temos, como treinador, continuar a pedalar. Eu concordo mais ou menos. Eu concordo mais do que menos, mas existe uma exceção para isso, que são as jogadas de bola parada que estão fazendo falta. Aliás, o Palmeiras teve dificuldades com as bolas paradas do Porto. Das chances que criou, mais da metade foram de bola parada, de cabeçadas ali dentro da área que levaram perigo. Mas sim, o treinador pode fazer jogadas ensaiadas, jogadas de bola parada, que o jogador não tem que tomar decisão nenhuma, ele tem simplesmente que ir lá e executar o que foi ensaiado e treinado. Mas com a bola rolando, aí sim, toda razão para o que o Abel está falando. Qual decisão o jogador vai tomar? É passar? É chutar? É driblar? É passar para a esquerda? É passar para a direita? Tem 3 jogadores para receber, para quem ele passa? É na hora que o jogador decide, toma decisão, no instinto. Claro que um time bem treinado tende a ter mais esse tipo de situação onde o jogador tem mais de uma opção. Se o time não é tão bem treinado, o jogador provavelmente vai ter uma opção de passe. Por quê? Porque não tem superioridade numérica, não tem várias opções de jogada. Então aí o time fica previsível, mais fácil de marcar. Então aí que entra o famoso dedo do treinador. Deixar um time bem treinado para que o jogador que tiver com a bola tenha mais opções, e aí tem que torcer para ele fazer uma boa opção. E aí isso está ligado ao quê? A inspiração do jogador no dia. O jogador está inspirado, vai jogar bem, vai fazer sempre as melhores escolhas, vai executar bem as jogadas. Se ele não estiver inspirado, isso não vai acontecer.
Então, é isso que tem que ser entendido do que o Abel fala, né? Então, a pergunta do João, pô, martelamos, a tal da eficácia, o que a gente faz, Abel, para a eficácia melhorar? Aí o Abel falou assim, olha, os jogadores têm que fazer a deles. Aí ele fala assim, o Maurício podia ter chutado para cima, por exemplo, mas aí é a escolha do jogador. Então ele deu toda essa resposta meio que para remendar a queimada, entre aspas, que ele deu no Maurício. Falou assim, Maurício, em vez de chutar para cima, chutou em cima do goleiro. No que ele está certo. Não de falar do Maurício, mas que o Maurício deveria realmente ter escolhido o chute por alto. A gente sempre fala aqui, na verdade, chute de perto, principalmente com pouco ângulo, você tem que chutar de baixo para cima, batendo no teto da rede, né? E o Maurício chutou por baixo, deu a chance do goleiro pegar. Mas aí, preocupado em não queimar o Maurício, aí ele deu toda essa volta, falou, não, o jogador toma decisão na hora e tal, é difícil. Mas tem as jogadas de bola parada, e estamos sentindo falta das jogadas de bola parada. Essas não têm a ver com decisão do jogador, é simplesmente ir lá e executar o que foi treinado. Então, acho que teria sido uma resposta mais contundente do Abel. O que dá para melhorar? Dá para melhorar se a gente... né? Seria uma autocrítica, que ele não fez. Mas poderia, sim. Poderia ser o Abel. O time está com mais jogadas de bola parada. Bem, vamos deixar ir embora. Obrigado. Acabou? Foi a última. Então foi a última. É isso. Peço desculpas pelos soluços que a coletiva deu, né? O filme deu. Estamos com uma conexão aqui um pouco limitada, até pelo Wi-Fi. Nós não temos a condição aqui de espetar no cabo de rede, né? Mas a gente faz o que consegue aqui em nosso posto avançado aqui do Verdazo, aqui em Nova York. Espero que vocês estejam gostando da nossa cobertura. Um orgulho muito grande de ver o João Kerr fazendo uma pergunta para o Abel na coletiva pós-jogo na Copa do Mundo de Clubes. E isso só acontece graças a vocês que nos apoiam, a vocês que são nossos padrinhos e aos nossos apoiadores, ao Vibe Energy Drink, a Manto Alviverde, a Elephant Design, a Soul do Brasil, que trouxe a gente para cá, e a Fábrica de Árvores. A Fábrica de Árvores, que é onde você vai procurar aquela decoração, nem sei como fala. Você quer botar uma paisagem de árvores na sua chácara, no seu sítio, no seu condomínio, você vai procurar a Fábrica de Árvores. Vai plantar mudinha e esperar crescer, não. Já pega ela pronta, autona, do jeito que você quer, já faz, né, já monta direitinho, vê lá com o seu decorador, com o seu designer de paisagem, sei lá como chama isso, e consegue um bom fornecimento de árvores para decorar a sua paisagem. fabricadearvores.com.br. Muito obrigado a todos que estão acompanhando o nosso conteúdo aqui direto de Nova York. Nesta Copa do Mundo de Clubes, a gente continua com nossa programação. Fiquem atentos durante a semana e nas redes sociais do Verdazo. Instagram, que é o Verdazo CEP, e também no Twitter, que é o @Verdazo. Tá certo, turma? Muito obrigado a todos pela companhia. Uma ótima semana a todos. Voltaremos a qualquer momento, qualquer novidade que a gente tenha aqui de Nova York. Um grande abraço a todos e saudações alviverdes.